Hoje eu vou responder a pergunta da Luíse, que está muito relacionada ao universo do antirracismo. Olá, meu nome é Raul Kuzma, sou professor aqui na Brainster e vim responder a pergunta da Luíse Nazaré, de Guarulhos. Faz uma pergunta extremamente interessante para a gente e muito importante. Uma vez fiz um trabalho no qual o cliente queria símbolos de origem africana para conversar com o público preto e periférico de São Paulo. Abre aspas, palavra do cliente no briefing. Mas não havia nenhum preto ou periférico na empresa que me pediu o serviço e senti que isso soaria uma boa apropriação cultural no mínimo. Como lidar com essa sinuca? Luísa, que bom que você fez essa pergunta. Isso é algo que eu vivo bastante no dia a dia. Então eu vou responder muito trazendo a minha vivência. Primeira coisa é uma realidade posta, onde essa apropriação ela acontece e acontecerá sempre. Então eu acho que a gente tem um papel muito importante de hackear quando isso acontece. E uma coisa que é importante desse hackeamento, porque a gente muitas vezes só vai acessar uma empresa a partir de uma demanda como essa, é enxergar como a gente pode transformar o contexto interno, transformar minimamente ali a cultura dessa pessoa, vamos mantê-la só como pessoa, para que ela não cometa esse erro, porque trazer isso na pauta da forma que foi colocado, e eu entendo bastante como você fala isso dessa relação da apropriação, ela, pra gente é um desrespeito, é uma imensa violência, mas pra empresa é uma burrice estratégica, porque o símbolo pelo símbolo é um símbolo. O que dá sentido a esse símbolo? Quais significados esse símbolo carrega? Só quem enxerga o valor nesse símbolo vai conseguir fazer essa tradução, essa decodificação, para que esse processo aconteça de forma assertiva, a linguagem aconteça de uma forma apropriada e o projeto dê minimamente resultado, porque está conversando com as pessoas que devem conversar, da forma que deve ser conversado, a partir dos repertórios que são delas e não da empresa. Então esse contexto que você trouxe é muito importante e de forma prática eu te diria, aproveita para hackear, aproveita para entrar e transformar. Se existe esse espaço, mesmo que de apropriação, é uma forma que a gente tem de ocupar um espaço que normalmente não viria, eu não criaria, a gente não acessaria, né? Fato também. Então já que existiu essa brecha, entre, transforme, tenha muita resiliência, muita paciência, mas tenha certeza que ao fazer isso é um pedacinho do mundo que mudou. Um outro ponto que eu acho legal, que a gente usa muito quando a gente vai desenvolver qualquer estratégia relacionada ao universo do antirracismo, principalmente quando a gente começa a trabalhar em lógicas de comunicação, de pesquisa, e que na ponta vai ter alguma interação com o público final, não só com o público interno. É demonstrar que pra gente é óbvio, se é para falar com a gente, tem a gente perto, né? Não só na dinâmica de operação, mas nas estratégias de como isso deve ser desenvolvido. Porque você só vai falar comigo se você souber como fazer. Basicamente é isso, e simples assim. Então, nesse contexto, é muito importante que a gente tenha e demonstre para o cliente um diferencial que ele vai construir a partir de ter pessoas que vivenciam aquilo que ele quer passar da forma mais adequada possível, na estratégia do projeto, e não simplesmente na operação do projeto. Porque a gente tem uma relação que eu acho muito importante, principalmente nesse universo, onde a palavra constrói muito imaginário. O símbolo ele pode ser simplesmente um ícone de design ou carregar um universo de dores e valores muito potente. Então, para que a coisa aconteça de forma fluida, o cliente precisa entender também, e aí eu acho que é um papel nosso, de demonstrar para ele que se é para falar com a gente, fale com a gente. Né? Se é para desenvolver uma estratégia para a gente, tenha os nossos dentro do campo estratégico. Tem alguns dados que são interessantes para fazer esse negócio acontecer, que eu acho que são coisas legais para você apresentar para o cliente caso você tenha uma próxima experiência como essa. Tem uma pesquisa da Harvard Business Review que aponta que quem tem diversidade na estratégia, no campo estratégico da empresa, é 152% mais competitivo do que as outras que não têm. Simplesmente porque é um Brasil além do Brasil. Se eu tenho diversidade no meu board, ou se eu tenho diversidade na estratégia do projeto e só na operação, eu sei como a diversidade lida com o universo que atravessa ela. Eu sei a demanda real que ela tem, para além de um universo puramente imagético, de colocar uma pessoa preta numa campanha, uma pessoa homoafetiva numa campanha, uma pessoa gorda numa campanha e achar que a gente está abafando. E colocar isso numa sigla de SG e falar que isso é uma métrica fantástica de responsabilidade social. Então, quando a gente traz e a gente hackeia, a gente começa a demonstrar que, de fato, nada de nós sem nós, a gente começa a demonstrar também como esses projetos podem ser mais assertivos, mais eficazes e mais relevantes para o público que ele está querendo trabalhar.